Em uma viagem a Israel, Eduardo Bolsonaro visitou o Muro das Lamentações, local sagrado para o judaísmo, onde visitantes costumam deixar bilhetes com orações, agradecimentos ou pedidos. E sim, ele pediu: "Salva meu pai!" Ridículo, e claro que Eduardo virou piada. Quem vai contar essa história pra gente é Daiane Oliveira aqui no plantão do Meteoro. Dai, então quer dizer que agora ele tá pedindo pro Muro das Lamentações ao invés de ir pro Trump, porque eu tava acostumado a ouvir ele pedindo: "Ô Trump, ô Trump". Inclusive, a piada é justamente essa. Tá todo mundo falando isso na internet, Sofia. O meu questionamento é o seguinte: será que Eduardo sabe que majoritariamente a religião, né, predominante em Israel não é o cristianismo? Será que ele sabe que é o judaísmo? Eu não sei, de verdade. Eu tenho a impressão É, que ele, assim como aquelas brasileiras da manifestação na Paulista, né, que achavam que o cristianismo era que defende Israel porque ele é cristão como nós. pois é, Israel não é cristão, exatamente. A gente já começa por aí. E tem diferenças características, né? Sobretudo, não só da teologia, como, né, das estruturas. Inclusive, eles rejeitam Jesus como Messias e Salvador pessoal, diferente do discurso que o Bolsonaro vem fazendo junto com a sua família, tá? E aí, Sofia, vamos ver a cena bem ridícula. A cena é maravilhosa, assim, a cena muito, mentira, é patética. E ele coloca no Muro das Lamentações que as pessoas vão ao Muro das Lamentações colocar, né, um papelzinho falando dos seus sofrimentos, das suas dificuldades. E ele foi lá e pediu o quê? Ou, sei lá, universo, liberta meu pai. Bora lá. E aí? E mostra o papelzinho, viu, escrito. Solta o Bolsonaro. Gostou, Sofia? Gente, eu não sei nem o que definir uma cena bizarra como essa, né? Mas aí ele diz, né? É uma questão que o Eduardo faz, que é sempre colocar em português e em inglês, porque ele agora é o deputado internacional, né? Por enquanto ele é deputado. Aí tem o Solta Bolsonaro e o Free Bolsonaro. E aí ele também desenhou. Sofia, você pode botar o vídeo de novo? Deixar, pode ser sem áudio, deixar no. E pausar na hora que ele coloca, porque aí tem um Solta Bolsonaro, Free Bolsonaro, um pouquinho antes. E isso aí, a bandeirinha do Brasil e a representação da bandeira ali de Israel. Estou até falando baixo que eu estou com vergonha. Até porque, enquanto brasileira, sabendo que Israel fez com a Palestina, historicamente o que aconteceu, né, e sobretudo o genocídio dos últimos anos, não dá para querer a bandeira do Brasil ao lado de Israel, não. E a gente já sabe disso. O que Netanyahu promoveu foi um genocídio. É até diferente de todos os conflitos que vinham acontecendo, foi um genocídio. E aí, Sofia, né, com essa cena ridícula, ele tentou comover a sociedade internacional, a comunidade internacional, de que existiria aí, era necessário soltar o Bolsonaro. Eu realmente não faço ideia do que o Eduardo foi fazer lá. Mentira, eu faço sim. Turismo político. Ele foi naquela linha ali do turismo político, tentar dialogar com Netanyahu, tentar mostrar que ainda tem alguma relevância no cenário mundial, o que de fato não tem muita, mas tudo bem. Eu vou te pedir, Sofia, para trazer a matéria que fala um pouquinho sobre a visita dele a Israel e a gente comenta mais um pouco, por gentileza. Eu tenho, inclusive, uma O pergunta deputado maravilhosa aqui, né? Por que ele está federal de kippah? Não sabemos.
Eduardo Bolsonaro publicou nesta quinta-feira uma foto ao lado do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Os dois se encontraram no Knesset, a Assembleia Legislativa Israelense. Na legenda da publicação, o parlamentar escreveu: "Quem abençoar Israel será abençoado, e quem o amaldiçoar será amaldiçoado." O primeiro-ministro israelense não compartilhou imagens do encontro. Eduardo também se encontrou com autoridades de alto nível do país, como Amir Ohana, que é presidente do Knesset, que recebeu e sinalizou que o deputado seria peça-chave para restabelecer boas relações entre Israel e Brasil, estremecidas após declarações do presidente Lula comparando ações em Gaza ao Holocausto. O presidente do Congresso israelense elogiou o filho 03 de Jair Bolsonaro, escrevendo que o parlamentar seria um funcionário público e fiel, um verdadeiro amigo de Israel. Ao repostar a mensagem, Eduardo afirmou que os dois países voltarão a ter uma boa relação no futuro. A família Bolsonaro sempre manteve boa relação com Israel. O ex-presidente assinou diversos acordos de cooperação entre Brasil e Israel durante seu mandato, mas o relacionamento entre os países amargurou após Lula ser reeleito presidente e fazer duras críticas à ação militar israelense contra os palestinos, sendo consideradas pró-Hamas pela liderança do país. Em agosto desse ano, o embaixador de Israel no Brasil deixou o país, sendo substituído por um encarregado de negócios. A guerra entre Israel e Hamas, motivo do esfriamento das relações entre Brasil e Israel, começou em outubro de 2023. O conflito deixou mais de 70 mil palestinos e 1.200 israelenses mortos, conforme informações do Ministério da Saúde da faixa de Gaza de Israel. Pois é, agora alguém precisava dizer para o Eduardo uma coisa, né, Sofia? Ter uma relação com Israel agora não ajuda nem ele, nem ao pai dele, inclusive ele saiu publicando, eu vou te pedir para colocar o X do Eduardo. Calma, gente, não é o Eduardo falando, não, podem ficar tranquilos. Né? E ele coloca ali, né, em 3 idiomas, em português e inglês, mais uma vez, deputado internacional, e espero que ele não seja deputado por mais tempo, português, inglês e hebraico, ele coloca que quem abençoar Israel será abençoado, e quem amaldiçoar será amaldiçoado. Ele coloca ali, né, na frase, ele entrega a Netanyahu, e ele diz que essa visita, de fato, ele tenta mostrar que ele tem um pouco de poder, sendo que Israel paga para as pessoas fazerem turismo no país. E Israel quer continuar como um país que recebe dinheiro, ele quer continuar como um país que tem um turismo religioso muito forte, e que é estável, e que tem uma economia estável, tem uma política internacional muito forte. Então, para Israel é lucro receber gente como o Eduardo Bolsonaro, que tem uma galera ali de classe média que viaja, né, para Israel. Dai, Classe você ficou média. muda. Dai. Não sei pra vocês, mas pra mim a Dai ficou muda agora. Sofia, estão ouvindo? Aí, agora estou ouvindo, Dai. Você mutou de novo. Dai, tá tudo bem? Comigo está tudo bem, mas eu não sei o fone. Tá ouvindo? Pronto. Tô ouvindo. Vou Pronto, gente. A quem interessa agora silenciar o meu microfone, não sei, mas enfim, né? Como eu falava, a relação da visita de Eduardo para Netanyahu não em nada ajuda a situação do próprio Eduardo e do Brasil, né? Da relação do pai dele com o Brasil, em nada, não melhora, não ajuda em nada. Mas é uma tentativa do Eduardo de dizer: olha, eu ainda estou vivo, estou ativo, ainda tenho um pouco de força política, sendo que o que Israel quer de Eduardo é simplesmente isso aí, que ele publique para as pessoas, né, que o seguem, para pessoas próximas, pessoas que teriam dinheiro para fazer essa viagem para Israel, que é um local seguro, que é um local político, que é um local que eles poderiam vir fazer seu trabalho aqui, lá no caso, tranquilamente. Só que uma coisa, né, Sofia? O que é que isso mudou na vida do Eduardo? Nada, pelo contrário.
só mostra que ele segue ao lado de pessoas erradas e que não vão ajudar o Brasil em absolutamente nada. E isso deixa, lógico, os seus fãs chateados, deixou, né, as pessoas, né, algumas pessoas que ainda seguem o Eduardo fica, né, tentando ali fazer um malabarismo, mostrando que ele de fato ainda tem algum poder, mas na efetiva não tem, pelo contrário, isso mostra realmente um desespero total dessa atuação de Eduardo Bolsonaro. E você achou o que dessa cena, gente? E o pessoal pergunta do que pá. Eu não faço ideia, gente. Mais uma vez, eu tenho certeza que o Eduardo não sabe que, majoritariamente, Israel segue o judaísmo, não é cristão, sabe? Não é o cristianismo. Inclusive, o pessoal está dizendo que ele está fazendo cosplay aqui, né? Fake de cristão, já que ele está usando o kippah, né? Quem sabe? O kippah não é usado só por cristãos, é usado por judeus também, né? Principalmente por judeus. O uso do kippah por cristãos é uma coisa relativamente recente, que veio aí principalmente com a Universal, que começou a adotar algumas características da estética judaica. Mas eu concordo aí que assim, ele tá fazendo cosplay. Independente de cosplay do que, ele está fazendo cosplay porque ele não é uma pessoa religiosa como os Bolsonaro em geral não são, né? Eles fazem esse cosplay porque eles querem conquistar aí o voto dos evangélicos, coisa que, aliás, eles conseguem. E é um problema pra gente o fato deles conseguirem. Agora, uma coisa eu tenho certeza, Dai. Ele não está sendo sincero, não é só com a questão de fazer cosplay, ele não está sendo sincero até com o pedido dele. Que eu tenho minhas sérias dúvidas se ele realmente quer que Bolsonaro seja solto. Eu acho que ele tá no time que de quase toda a extrema direita, de que pra ele é mais útil o Bolsonaro preso do que solto. Esse é o grande problema pro Bolsonaro hoje. Ninguém quer ele solto. Nem a direita quer ele solto e nem a esquerda. Só quem quer Bolsonaro solto é o próprio Bolsonaro, nem os filhos querem. Porque ele ainda tem a ilusão de que ele vai concorrer à presidência da República. E eu digo tranquilamente que é uma ilusão. Porque até se for algum dos filhos do Bolsonaro que vai concorrer, Bolsonaro já deixou claramente a predileção dele, já mostrou claramente a predileção dele pelo Flávio. Isso para não falar o fato de que que o Eduardo tá muito mais enrolado com a justiça do que o Flávio. Então não vai acontecer. Mas ele vai continuar insistindo nessa maluquice. Me impressiona. Eu imagino que ele colocou 2 bilhetinhos ali. Ele colocou esse bilhetinho que ele escreveu e filmou, daí tem um segundo bilhetinho que ele não filmou, mas que ele escreveu lá. Me tornar presidente do Brasil. E colocou. Enfim, ficamos por aqui, Dai. Ficamos, Sophie. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí, que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.